pessoal, são exatamente 7 horas da noite, o nosso voo é 9 horas, estamos indo para Chicago. Você é nosso convidado, vamos lá conhecer os museus dos Estados Unidos da América. Pois é, pessoal, depois de uma noite intensa de viagem, muito cansado, nós chegamos a Atlanta. Estamos aguardando agora o outro voo para Chicago. Agora aqui são 7h30 da manhã, no Brasil 8h30, uma hora mais tarde lá. Mas a gente está animado, viu, para gravar o programa Evidências especialmente para você. Começa hoje uma série toda especial gravada para você aqui na Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Nos próximos programas Evidências, você conhecerá o Museu de Arqueologia Siegfried Horn, que fica aqui nesta universidade. Conhecerá a coleção do museu, como funciona o trabalho da Andrews nas escavações da Jordânia e muito mais. Você sabe, Evidências, um programa sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A Universidade de Andrews fica aqui no interior do estado de Michigan, numa cidadezinha chamada Berrien Springs. É uma cidade pequena, mas de clima agradável. Aliás, é muito aprazível a vida aqui no entorno da universidade. E aqui também fica o Museu de Arqueologia Siegfried Horn, que mencionamos para vocês. Nesta próxima série do Evidências, você vai conhecer o acervo do museu, vamos conversar com alguns professores de arqueologia, tem muita coisa para mostrar para você que está aí em casa. Então, acompanhe-nos nesta aventura, conhecendo o Museu de Arqueologia da Andrews University. Enquanto estamos gravando aqui na Andrews, a maioria dos professores e alunos do Instituto estão escavando lá na Jordânia. Exatamente, eles estão numa escavação arqueológica. Mas eles nos confiaram a chave do museu para que a gente pudesse mostrar para você de casa todas as dependências do prédio. Então, vem comigo. Quando você visita um museu, seja de história antiga ou de arte moderna, já parou para imaginar quantas pessoas estariam envolvidas na preparação de todo o acervo que você pode verificar ali? Você geralmente só vê as peças, mas por detrás daquilo há um staff muito grande de pessoas trabalhando, como acontece aqui no Museu da Andrews. Só para você ter uma noção, esta aqui é a placa onde está o staff do Museu de Arqueologia da Andrews. Todos esses trabalham em tempo integral para a conservação, manutenção e exibição das peças que você vai conhecer daqui a pouquinho. Bem, à minha esquerda estariam as galerias das peças que você vai conhecer em alguns programas Evidências seguintes. E aqui à minha direita, que você vai conhecer agora, estão os escritórios dessas pessoas que trabalham ininterruptamente para o museu. E também a biblioteca e outras dependências. Então, venha comigo agora para conhecer esta outra parte do museu que muitas vezes não é apresentada ao visitante. Esta é a recepção do museu. É uma estrutura simples, porém muito caprichada. Você nota que ela tem uma mistura do clássico com o rústico e cada ambiente, cada detalhe aqui respira a arqueologia. Os escritórios já parecem um pequeno museu. Peças originais e réplicas trazidas de várias partes do mundo dão um colorido todo especial ao ambiente. Mas o título de livros e as coleções e também as anotações de pesquisa não deixam esquecer que este é um território de intensa atividade acadêmica. Isto, é claro, não impede que haja um espaço para o bom humor. Veja o que encontramos aqui, na sala do diretor. Uma foto de ninguém menos que o legendário Indiana Jones. De fato, se alguém não tem um bom senso de humor, não pode ser um arqueólogo de verdade. A biblioteca especializada, que também funciona como sala de reuniões, contém diversas obras técnicas que demonstram a seriedade da pesquisa. E temos também fotografias espalhadas pelo corredor e demais dependências do edifício que nos contam um pouco do clima agradável de trabalho que existe por aqui. Esse é o Sean Patrick. Ele é assistente da curadoria do Museu Siegfried Horn.
tem mestrado em História e Arqueologia e já participou de 4 expedições arqueológicas, todas na Jordânia. Eu perguntei quanto tempo ele trabalha aqui no Museu de Arqueologia da Universidade de Andrews. Eu tenho trabalhado no Horn faz 2 anos. 1 ano como assistente da curadoria e 1 ano como bibliotecário da arqueologia no Horn. O que especificamente trouxe você para o campo da arqueologia e dos estudos bíblicos? Eu tenho um amor tão profundo e uma paixão tão profunda pela Bíblia que eu senti uma vontade, um chamado para voltar para Andrews University, para estudar a Bíblia mais profundamente. E o jeito que queria fazer isso era entendendo a cultura, os artefatos, as pessoas que viveram nos tempos bíblicos. Isso foi o que me trouxe para o Departamento de Arqueologia da Universidade de Andrews. Conte-nos um pouco da sua experiência trabalhando no campo da arqueologia. Tem sido uma experiência incrível, muito empolgante. Nós estávamos em um sítio arqueológico chamado Tel Jalu, que a Andrews University tem escavado desde 1992. É incrível ir naquele lugar. Lá existem vasos por todo lado. Milhares de pedaços por todo lugar. E toda vez que você cava, tanto 1 centímetro quanto 1 metro, surgem artefatos que nunca foram vistos por olhos humanos. Em cerca de mais de 2.500 anos. E quando você olha para essas coisas, elas são do tempo de Esther e da Bíblia. Você olha para essas coisas, você sabe que mãos humanas e olhos humanos não tocaram nisso por milhares de anos. E nos ajuda a entender a cultura bíblica, como eles viveram, como eles comeram, basicamente como eu e você, mas há milhares de anos atrás. Então você foi a primeira pessoa a ver uma coisa que estava sepultada por milhares e milhares de anos? Sim, é tremendo. Cada vez que você cava mais e mais fundo, você acha estatuetas, joias, copos e cumbucas. Algumas dessas coisas estão quebradas, outras estão bem intactas. E depois que você limpa a terra deles, uau! É como se eles falassem com você sobre alguma coisa de um passado muito distante. E te fala como essas pessoas viveram e quem eram. Então eu perguntei para o Sean se ele teria alguma experiência interessante para compartilhar com a gente. Eu me lembro quando eu era o supervisor de quadrantes, do quadrante 2 e quadrante 7 no campo D. E uma das minhas responsabilidades era ajudar com o sistema de posição global, o GPS. Isso tirava meu tempo dos meus quadrantes. Então eu estaria com esse GPS, aprendendo como mexer com o programa, andando de um lado para o outro, e o sistema conversaria com o satélite. E ajudaria a saber quão abaixo do nível do mar nós estávamos, e onde este específico artefato estava localizado. Enquanto eu estava fazendo isso, um dos estudantes que estava em um terreno abaixo de mim, achou uma cabeça de camelo. Eu acredito que se chamava Wrighten. Era simplesmente uma cabeça de camelo. Era mais ou menos desse tamanho. E tinha um buraco pela boca e pelo pescoço. E o que costumava ser? Era algum tipo de tampa de uma jarra que, quando colocava água, sairia pela boca. Outra coisa que ela achou foi uma placa mais ou menos desse tamanho, de uma estatueta, que talvez fosse de uma deusa Ali. Talvez seja Astrak. Nós não sabemos. Mas essa estatueta de uma deusa, uma das mais bem preservadas estatuetas que nós achamos em Tel Jalu desde 1992. E isso era em 2009 quando aconteceu. É engraçado porque enquanto eu estava lá fora fazendo GPS, ela estava achando todas as coisas boas. Eu me lembro, eu estava lá nessa escavação. Realmente foi um achado fantástico. Conte-nos um pouquinho sobre o sítio de Tel Jalu. Ele faz parte do projeto Madaba, que a Universidade de Andrews tem conduzido na Jordânia. Você pode contar um pouco sobre esse projeto, qual o seu propósito, etc? O projeto Madaba começou em 1968 com o Dr. Siegfried Horn, que consideramos o pai da arqueologia adventista. Ele escavou um sítio arqueológico que muitos estudiosos dizem que se eles pudessem escavar, eles escavariam em certo lugar, possivelmente em Hesbon, mencionado na Bíblia. Então ele começou a escavar nesse local. E desde essa época, nós já dividimos em 2 campos diferentes. Um é chamado Marim e o outro é chamado de Jalu.
Em 1992, nós começamos em Tel Jalu para ver se talvez esse fosse o local original. Esbom, que Moisés e os israelitas dominaram, de Seom, rei dos Amonitas. Então nós temos escavado em Jalu desde 1992 até agora. Tanto é que, agora que está acabando o dia Jalu, e nós achamos coisas incríveis. Nós acreditamos que esse sítio talvez seja o Esbom da Bíblia. Em 1938, Linwood organizou um acervo permanente do Instituto Oriental da Universidade de Chicago, que, por autorização desta mesma universidade, acabou se tornando a primeira coleção que, décadas mais tarde, viria a se tornar o Siegfried Horn Museum. Após a aposentadoria de Wood em 1951, Horn assumiu a responsabilidade pela pequena coleção e imediatamente começou a aumentá-la com artefatos adquiridos por doações, empréstimos e compras resultantes de suas muitas viagens ao Oriente Médio. Então vieram, em 1968, as escavações em Tel Esban, dirigida pela Universidade de Andrews, e com autorização do governo da Jordânia, muitas peças a mais foram trazidas e o acervo aumentou significativamente. Essa parceria, diga-se de passagem, dura até hoje. A Jordânia tem um profundo respeito pelo trabalho da Andrews, tanto é que já expandiu seu campo de escavação naquele país para mais um sítio em Tal Jalul. Essas escavações fazem parte do projeto arqueológico de Madaba, que você conhecerá melhor nos próximos programas. Hoje, depois de mais de 70 anos de pesquisa e exibições públicas, a coleção arqueológica do museu passou de um mero punhado de cerâmica para mais de 9.000 objetos. Nós vivemos num mundo de ceticismo. Como então você consegue conciliar a sua experiência como acadêmico, como um arqueólogo e como um crente na Bíblia ao mesmo tempo? Bem, eu sou profundamente enriquecido pela história que eu, na verdade, vi e pus em minhas mãos. A Bíblia é um livro que foi feito com intenção de ser aceito pela fé. Mas, mesmo assim, as histórias bíblicas têm a ver com pessoas que realmente viveram, lugares que realmente existiram e terras que nós podemos ir visitar hoje. Quando eu leio sobre alguma cidade, sobre alguma coisa da Bíblia, e um arqueólogo vem e descobre, acha essas coisas, o que isso me ajuda a entender é que a Bíblia é um livro que tem credibilidade. Que tem credibilidade na história. Por quê? Porque as evidências me mostram que os escritores da Bíblia, que eram contemporâneos dos seus tempos, não estavam inventando essas coisas. Detalhes minúsculos que foram perdidos nas areias do tempo. Agora nós sabemos que é verdade na editoria bíblica, porque a arqueologia ajudou a solidificar, colaborou com a narrativa da história. E isso tem realmente enriquecido a minha fé. Isso é, como a ciência e fé podem trabalhar juntas. Sean, muito obrigado por essa entrevista. O Museu Siegfried Horn da Universidade de Andrews é um exemplo de como a arqueologia está interligada com as histórias da Bíblia. Escavar em um terreno aparentemente vazio e a cada punhado de areia e pedras encontrando provas do passado é abrir a mente para limites que ela nem pensava em ter. Arqueólogos como o Dr. Horn contribuíram para a história porque eles decidiram contribuir para a própria vida. Decidiram não apenas viver do que já sabiam ou do que se dizia, mas a descobrir aquilo que nem imaginavam. Mas nenhuma escavação parte do nada. Ela parte de uma história, de um contexto, de um passado no qual o próprio presente não existia se não fossem aqueles que já viveram. Juntar peças enterradas pelo vento é montar o quebra-cabeça da vida. Imaginar como viviam os que já se foram é começar a entender de onde viemos. Decifrar culturas, mitos e políticas é compreender que algumas coisas nunca mudam, mas evoluem. Não por um processo ocasional, é claro, mas por uma progressão intelectual. A Bíblia é composta de relatos do passado que, através de descobertas arqueológicas no presente, podem ter a sua historicidade confirmada. Ela não impõe uma verdade, ela dá liberdade para ser questionada, duvidada, posta à prova, para que, depois de muita pesquisa, termos o prazer de confirmá-la. É possível encontrar as digitais da história
que lá estão em cada artefato que encontramos e que podem vir da época de Davi, de José, de Abraão. Somos cientistas, mas também somos crentes, porque afinal acreditamos naquilo que encontramos. Ceticismo é não acreditar que embaixo de um punhado de terra pode haver um mundo a ser explorado. A arqueologia é uma atividade que explora o escuro do desconhecido, o explora para encontrar a iluminação do conhecimento. Alguma semelhança com o escrito de Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e a luz para o meu caminho? Não, é apenas a confirmação. Tudo o que você viu até aqui foi apenas o começo da nossa aventura. No próximo programa Evidências, continuaremos com a nossa visita pelo Museu de Arqueologia Bíblica da Andrews. Você não pode perder. Até o próximo programa.